criadas organizações, ou já existiam, no caso da igreja, organizações para amparar esse pessoal, e daí surgiu esse trabalho nosso de denunciar também, porque os refugiados chegaram contando coisas terríveis, sobre desaparecimentos, repressão, tortura, sequestro de crianças, e nós sentimos muito necessidade de contar tudo isso para o mundo. Então o trabalho do Clamor foi muito isso, de contar as coisas que os refugiados contaram para nós. Eu queria lembrar que, especialmente hoje, nessa época de fake news, que todas as ditaduras começam com fake news, espalhando rumores, espalhando mentiras sobre o inimigo interno, que seja comunistas, supostos comunistas às vezes, grupos de esquerda. No caso da Argentina, acabou incluindo psicólogos, psiquiatras, qualquer pessoa, sindicalista, etc. Tudo virou inimigo. E os ditadores se sustentam muito com a censura e o espalhamento de notícias mentirosas, do fake news, que a gente chama agora. E nesse momento eu acho que é bom a gente lembrar disso e pensar sobre isso. Então, eu não vou falar exatamente sobre o livro, eu vou passar para os meus companheiros aqui, que também estavam no Clamor desde o início, colaboraram muito para o feitio do livro, tem alguns reparos, eu sei, erros cometidos, que eles podem corrigir, mas eles estavam no Clamor desde o início na luta. Então, vou passar para o Luiz Eduardo. Bem, vou falar dessa sala. Para nós é sempre estranho a sensação que a gente tem de voltar aqui na auditoria. Estou vendo a Maria Luísa Berrebach, que advogou junto com a gente na auditoria, e trabalhava no escritório do Zé Carlos Dias, José Roberto Leal de Carvalho, e foi sempre uma companheira de muita competência. E também está aqui hoje assistindo, deve estar com a mesma sensação. A Michael, que durante muitos anos também entrou aqui e viu. Essa sala aqui lembra muitas coisas. Muito bem. E é significativo que a gente venha falar do Clamor. Em vez de ficar falando as coisas, eu vou contar histórias para vocês. Certo? Então, a primeira história. A ditadura argentina começou a ter refugiados. Os refugiados, nós não tínhamos a Acnur aqui em São Paulo. Então, os refugiados vinham aqui para fazer um pit stop, para ir para a Europa. E os refugiados vinham com as indicações que obtinham lá na Argentina. E em geral vinham e procuravam alguns a Cúria, em geral vinham e procuravam os escritórios de advocacia de presos políticos aqui em São Paulo, que eram 5, 6, se não me engano, 6 escritórios ao todo. Muito bem. Vieram e, quando eram acolhidos aqui em São Paulo, informavam para os companheiros lá na Argentina que tinham chegado bem, que estavam acolhidos aqui, em segurança. E aí os companheiros lá da Argentina falaram, mas aonde? Com quem? Escritório do fulano, escritório do Beltrano, não sei das coisas. E aí o escritório do fulano, o escritório do Beltrano, ficaram como sendo referências. Então começaram a vir mais gente. Vinha gente toda semana, né? Eu aqui em São Paulo tinha um grupo de familiares de presos políticos brasileiros e outras pessoas, a Maria Nilde Marcelani, que se reunia todo sábado, às 2 horas da tarde. Todo santo sábado, às 2 da tarde. Ia lá no Instituto Sete Sapiência, que era aqui
Marquês de Paranaguá. Começava às 2 horas, a Madre Cristina abria a sala, entrava Maria Nilde, Cecília Guaraná, Ana Maria Camargo, Celeste Fon, Elisa Giannini, né? Eu, Pedro Carvalho Pontual, Paulo Maldos, e nós ficávamos das 2 às 5 conversando com os familiares para comprar miçanga, para comprar couro, para fazer artesanato nos presídios, para saber a situação dos processos e tal. Como eu tinha tido esta facilidade, eu acho que eu montei um esquema também de acompanhamento e acolhimento de refugiados. Eu me lembro que o Pedro de Carvalho Pontual, por exemplo, e a Ana Maria Camargo ficaram quase 2, 3 meses com várias pessoas, com vários argentinos na casa, né? Ponto. Então era essa situação. Um belo dia, uma parelha, um casal de argentinos me convidou para ir num almoço na casa deles, no final de semana. E me deram o endereço. Hoje eu posso falar, né? Rua Turiaçu. E eu fui na Rua Turiaçu. Aí toquei a campainha, fui lá para almoçar. Toquei a campainha, entrei. Quando eu entrei, já estava essa senhora aqui, a Gê Rocha. E o casal, né, de argentinos. E eu fiquei meio sem estranhar, porque eu tinha ido para almoçar, não tinha ido para uma reunião política, né? Aí você falou, quando você viu a Jana, falou, surgiu. Aí nós almoçamos, de fato, conversamos e a gente chegou à conclusão de que precisaria de uma organização, de um pequeno órgão, de um pequeno comitê que pudesse recepcionar os refugiados argentinos. Porque o casal dizia, e antevia com razão, que viriam muito mais, ia aumentar o fluxo, tá certo? Muito bem. Então a gente discutiu de fazer essa pequena organização, mas precisava de mais gente. Aí a gente lembrou do Jaime Wright. E eu fui falar com o Jaime Wright, mas sem dizer para ele o que era. Assim como eu fui na reunião sem saber o que era, também não disse para ele o que era. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o Jaime, acho que uma semana depois, 15 dias depois, peguei aqui perto da Cúria, tirei os óculos dele, pus um chumaço de algodão em cada olho, fechei e falei para ele, eu não quero que você saiba onde que a gente vai. E ele falou, como é que eu vou descer daqui? Eu falei, eu vou irradiando para você. E eu fui, estou parando no sinal, vou entrar à esquerda, eu fui falando, né? Até que eu cheguei na tal da Rua Turiaçu, naquele sobradinho. Encostei o carro em cima da calçada e falei para ele, ó, Jaime, chegamos, eu vou dar a volta, vou te pegar aí. Tá? Toquei a campainha, o argentino abriu a porta, eu tirei o Jaime, certo? Ainda com os olhos vedados, entrei lá dentro com ele e aí tirou, tal. Estava lá já também. Né? Então, já eram 3. Me lembro, é importante essas coisas, porque me lembro como se fosse hoje. O Jaime tirou, o Jaime não, acho que foi a primeira vez que ele usou um chumaço de algodão entre os olhos. Acho que foi a última, né? Mas eu me lembro que ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou o algodão, tirou e pôs no bolso. Ele andava com uma goiabeira, uma guaiabeira. Ele pôs no bolso. E eu olhei para ele e ele falou assim, pra volta. Pra volta. E a gente decidiu fazer, precisava de falar com alguém, falar com o Dom Paulo. E nós fomos falar com o Dom Paulo, a gente precisava de um guarda-chuva. E o Dom Paulo falou que o guarda-chuva estava dado, que a gente podia usar. Arrumamos um pequeno espaço na Cúria, Avenida Higienópolis 890, todo mundo conhece, e começamos a trabalhar. O clamor surgiu assim, precisava de ter um símbolo. Aí eu fui, Maria Luísa, no Barro Branco,
e falei com o Mané Cirilo. O Mané Cirilo tinha feito no ano anterior aquela velhinha como cartão de Natal, né, dos presos, que a gente assinava e entregava para as autoridades. Era um trabalho de... Eu acho que eu ainda tenho. Hein? Eu acho que eu ainda tenho. Então, Papel vegetal. é isso, tá certo? E a gente fez um monte de cartão, todos os presos assinavam e a gente dava para o D. Paulo, dava para o deputado tal, dava para o senador tal, dava para a Madre Cristina, né? Dava para as pessoas que nos ajudavam, né? E autoridades e tal. Muito bem. E eu pedi para o Mané, pode usar essa velhinha como símbolo do clamor? Ele falou, claro. E o símbolo do clamor, acho que ele, quando fez o desenho para fazer cartão de Natal, jamais imaginava que o símbolo que ele tinha feito lá no Barro Branco fosse correr mundo, como ocorreu com o símbolo do clamor, que é esse símbolo aqui. Tá certo? Nós fazíamos 3 boletins. Um em espanhol, um em português e um em inglês. O inglês, a Jean e o Jaime faziam, o espanhol os próprios refugiados faziam, o em português a gente trabalhava, e assim foi o clamor andando, certo? Eu vou deixar os outros companheiros falar, mas eu queria dizer, cada um de nós teve participação grande em algum episódio do clamor. A Jean, por exemplo, teve uma participação muito grande no episódio da Lilian Celiberti e Universino Dias. Foi a Jean, hoje eu falo isso, foi a Jean e as atitudes da Jean e os telefonemas da Jean e as denúncias da Jean que fizeram com que se descobrisse que eles de fato tinham sido sequestrados e evitaram que eles morressem. Eu tenho isso com muita tranquilidade já. E você, com o Omar, né? Omar Ferri, nós íamos na casa, já mora na mesma casa da época do clamor, na mesma rua, então a gente ia lá e ela telefonava para o Omar Ferri, e o Omar Ferri falando, e a gente discutindo, e a Jean pilotou, coordenou este episódio, Lilian Celiberti e o Universino Dias. Eu acho que vou tornar a minha casa um museu de resistência. O Firmino teve um papel muito importante na questão dos presos políticos no Paraguai. O Firmino ficou chefe, não é chefe, ficou coordenador, encarregado das coisas do clamor com o Paraguai. O Firmino fez, ele e o Belisário, fez um monte de viagens para lá, visitou cadeia, tirou gente, foi um rolo que ele fez. Tá certo? O Jaime teve um papel muito bom, o Jaime teve um papel muito importante em tudo, mas eu acho que o papel que ele coordenou mais foi o papel da visita do Carter, tá certo? Porque nós resolvemos entregar para o Carter, Jimmy Carter, tá certo? Presidente dos Estados Unidos, que vinha ao Brasil, tinha segurança americana, tinha segurança brasileira, e a gente queria furar esse bloqueio. E nós fizemos a lista dos desaparecidos políticos brasileiros. Eu fui ao presídio checar um por um, tá certo? Fizemos uma lista em português, o Jaime verteu para o inglês, entregamos para o D. Paulo, a segurança americana e a segurança brasileira não queriam deixar o D. Paulo se juntar com o Carter, mas deu certo, né? Porque a Amy, a filhinha chegou no final, assim, o Carter pegou o D. Paulo e pegou a filha dele e falou: o senhor vai comigo para o aeroporto. E entrou com o D. Paulo no carro.
né? E o Dom Paulo abençoando a criancinha. Com uma mão abençoava a criancinha, com a outra pegou a lista e tal, a lista dos desaparecidos e tal. E o Carter teve uma atitude muito honesta, tá certo? Ele pressionou o governo brasileiro, pressionou as autoridades, ele passou a ter aquela... Ele não duvidou em nenhum momento do conteúdo da lista e pressionou. A Michael teve papel com as avós e com as madres, foi junto com a Alma em diversas... A Alma é a esposa do Jaime, diversas atividades, certo? Eu tive naquele episódio das crianças do Chile. Esse episódio é interessante. Bom, tem dúvidas aqui das coisas. Se tiver dúvidas, que eu também adultero, eu romanceio. Eu romanceio a história. Nós recebemos uma carta de uma senhora uruguaia dizendo que os filhos eram tupamaros, que tinham se refugiado na Argentina, que tinha a operação argentina, a Condor, tinha localizado eles num aparelho, tinha invadido, tinha matado os dois. Que ela tinha visto e tinha certeza da morte dos filhos, mas tinham dois meninos, uma menina e um menino, que ela obteve informações que não tinha visto eles saírem, nem a notícia de que morreram. E mandou 2 fotos. Nós publicávamos fotos de desaparecidos no nosso boletim. Publicamos desses 2 meninos. Acho que um mês depois, recebemos uma carta. Aí tem controvérsias. Tem umas coisas sociais na Bolívia. Isso. Então tem Venezuela. Já errou. Isso. Ela era uma chilena, uma assistente, veja só, uma assistente social chilena que morava agora na Venezuela, mandou a carta dizendo: olha, eu vi o boletim do clamor e acho que essas 2 crianças eu vi na Praça O'Higgins, em Valparaíso, no Chile. Olha só. Aí nós estamos reunindo. Acho que foi o período mais tenso do clamor. Por quê? Porque eu sou mais materialista do que eles eram. Tá vendo? Hoje aqui uma freira, esse aqui da faculdade, né? Aqui era tudo de AP, né? Menos eu. Para quem quiser entender, bom entendedor. Mas então, eu achava que podia ser uma falsa informação. Como é que a gente publica 2 crianças, uma mulher lá na Venezuela diz: ó, eu vim do Chile, na Praça O'Higgins, o Chile estava com ditadura, e aí, o que vamos fazer? Um pau dentro do clamor. O Jaime achava que tinha que ir, eu não me lembro se você achava que tinha que ir. Achei que tinha que ir. Achava que tinha que ir e eu achava que não tinha que ir. Isso aí é provocação, isso é coisa da direita, isso não vai dar certo, não sei das coisas. Eu sempre advogado sempre. Bom, aí o que aconteceu? Nós fomos falar com o Dom Paulo. E nós estamos com um problema, nós queremos ir lá no Chile, tem gente que não acha, o que só acha, não sei das coisas. O Dom Paulo ouviu, falou: acho que tem que ir. Aí eu falei: Dom Paulo, é só um milagre para esse negócio dar certo. E o Dom Paulo falou: não, acho que tem que ir. E foi. Falou com alguém que acredita em milagres. Aí quem que vai para lá? Aí o Dom Paulo falou: vai você. Eu sou o que não quero ir, pô. Eu sou o que não quero ir. Então vai você e o Ricardo Carvalho, jornalista, amigo nosso, sempre trabalhando, né? Todo mundo. Muito bem. E nós fomos. Me lembro como se fosse hoje.
O ônibus saía da Praça da República, o Jaime Wright foi se despedir da gente e deu um abraço, e nós entramos no ônibus e fomos para Guarulhos, e de Guarulhos fomos para o Chile, e chegamos lá no Chile, tinha toque de recolher, polícia para todo quanto é lado, exército para todo quanto é lado, fomos no hotel, chegamos 10 horas da noite no hotel, cada um dormindo num quarto. Depois o Ricardo bate comigo e falou: acho melhor já dormir junto. Porque se acontece uma coisa com um, o outro fica sabendo. Bom, aí nós quando dormimos juntos, no dia seguinte tinha a Belela Herrera, que era da Kimuri, uma pessoa excepcional, uma uruguaia, que era casada com um diplomata. No golpe, o diplomata, o marido dela foi embora, e ela ficou lá no golpe do Chile, ajudando refugiados, né? Pessoa encantadora. E nós fomos para Valparaíso. Chegamos lá em Valparaíso, numa praça O'Higgins, tá certo? Olha para um lado, olha para o outro, tinha um colégio, fomos no colégio, mostramos umas fotos, as crianças estavam lá. Saímos, o padre falou: aqui vocês não vão abordar as crianças. As crianças têm pais, e veio a mãe, pegou as crianças na hora do almoço, nós fomos de carro atrás. Eram pais adotivos. E chegamos lá, tocamos a campainha e falamos quem a gente era. A mulher pôs a gente para dentro. Era um sobradinho também, tinha uma escada. Os meninos sabiam que nós estávamos falando sobre eles, porque eles ficavam olhando lá de cima, eles punham a cara assim atrás da porta. E a gente explicou: olha, essas crianças vocês estão adotando, a gente não quer tirar de vocês, mas a gente acha que as crianças têm que saber a sua verdadeira história, os pais foram assassinados e não sei das coisas. Aí a mulher se desesperou, chamou o marido. Aí chegou o marido era um dentista, lá Raibete. E nós começamos a falar, o cara aloprou com nós. Falou: ó, eu quero que vocês saiam, eu não sei nada do que vocês estão fazendo, eu acho que vocês estão se metendo em assunto interno do Chile, eu tenho amigos no governo Pinochet, e vocês saiam daqui. E nós, ó, não, você precisa saber, não sei das quantas e tal. Aí depois a gente interrompeu o processo de adoção, eu achei outro dia as petições. Estava para vencer. 2 dias. Nós interrompemos o prazo dessa adoção no penúltimo dia do prazo, tá certo? E viemos embora, e depois a gente fez uma entrevista aqui na Cúria, com a avó, não sei das coisas e tal. Nunca me esqueço. Quando eu fui, terminou a entrevista, me lembro de Zé Carlos Dias, me lembro de todo mundo que estava, não sei se você estava quando a gente anunciou isso. Foi uma entrevista mundial. São Paulo me abraçou e falou: parabéns, você viu? Milagres existem. Homem de pouca fé. Você viu? Milagres existem. Então, esse episódio deixou o Clamor conhecido mundialmente. As pessoas achavam que o Clamor era um prédio de 15 andares, né? Milhares de 7 andares, milhares de funcionários, e eram esses gatos pingados, mais alguns que ainda estão aqui. Bem, vou encerrar dizendo o seguinte: aqui nesta casa, comecei a falar desta casa e acabei de falar dessa acabar. Também está aqui o Luiz Giuliani. Luiz Giuliani é um padre que a gente conhece, amigo nosso há muitos anos. Foi integrante da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos. Que foi o guarda-chuva do Clamor. Que foi o guarda-chuva do Clamor, tá bem. Mas a gente tem... o homem é o homem e as suas circunstâncias. Então tem circunstâncias. Quando morreu o Santo Dias, nós fomos ao DOPS, onde é hoje aqui. E no 4º andar, esse cidadão fez o maior escândalo que eu já vi alguém fazer lá no DOPS.
vocês mataram, vocês vão ter que pagar, foi um escândalo, teve um ataque. E aqui na auditoria, certo? Eu advogava com um rapaz chamado Aurélio Pérez, depois veio perguntar, foi no PCdoB. Nós viemos, pegamos uma autorização aqui com o Nelson Machado para ver o Aurélio Pérez, mas o Aurélio Pérez não estava no DOPS, tinha voltado para o DOI-CORT. Nós viemos aqui e o Luiz Juliano veio com a gente. E chegou aqui o Nelson, reconhecendo o juiz, o auditor reconhecendo a sua impotência, falou: vocês querem visitar ele? Queremos. Então vocês têm que arrumar um exército e invadir o exército. Não foi isso? E ele também fez um escândalo aqui com o tal do Nelson da Silva Machado Guimarães, que acabou sendo processado essa semana. Bom, companheiros e companheiras, são essas pequenos fragmentos do valor. Boa tarde. Eu vou falar algumas outras coisas, mas acho que se começamos com histórias, talvez histórias estão melhor. A mãe, a Angélica, a mãe das crianças, ficou em nossa casa meses. A avó das crianças ficou, a Angélica veio para entrevista coletiva e quando todos os tentativos estavam indo e ela ficou conosco. E naquela época, todos os nossos conventos, várias casas paroquiais, todos nós recebemos o pessoal que vinha. Porque Brasil naquela época, se você se refugiava, você era obrigado a sair do Brasil. Então muitos argentinos, chilenos, brasileiros vieram e não queriam sair do Brasil, então não queriam ser reconhecidos por Acnur, porque tinha esperança de voltar logo para o seu país. Então o Clamor realmente cuidou depois do pessoal que não queria sair. Então a gente estava sempre arrumando casas, lugares para eles ficarem com segurança. E para aquelas que querem sair, acho que uma história que lembro sempre é o Padre Roberto, que acho que a gente pode falar isso agora. O Padre Roberto não é mais alto que o Padre Santa Cruz, que também é membro do Clamor. Batizava as crianças argentinas e dava um documento, porque os pais não tinham documento aprovado para a Acnur, que deixava as crianças sair do Brasil junto com os pais. Mas eu só queria dizer uma coisa: naquela época, refugiados não podiam ficar. Nós trabalhamos muito para que este mudasse no Brasil. E no momento, nós estamos com uma nova lei de migração. E a nova lei de migração, apesar de ele ser avanço em algumas questões, ele é um retrocesso, especialmente no regulamento, que ainda não foi aprovado, e eu acho que com o novo governo vai ficar pior, porque agora os refugiados não tinham ameaça de ser presos. Elas eram citados e eram dados 10 dias para sair do país e seriam deportados. Isso era a política. Agora não. Agora, para a primeira vez, o Brasil abre o brecha para os refugiados que vêm ilegalmente ser presos e ficaram presos na mesma situação que vocês têm nos Estados Unidos. Então, e este regulamento, esta situação deve vir à tona agora este ano. Então, não sei se o Clamor precisa voltar a trabalhar aqui, mas é mais uma das coisas que a gente lutou e achava que tinham não resolvido a questão de refugiados, mas é uma questão que é muito difícil neste momento. Então, acho que é importante também dizer que o papel da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, Juliana e o Padre Roberto Coelho, coordenador, o Padre Olívio, que realmente deu um apoio para nós que estávamos fazendo este trabalho, e a gente sempre sentimos com o apoio de Dom Paulo e apoio da comissão, que era muito importante.
muita gente fala da Comissão de Justiça e Paz, mas junto com a Comissão de Justiça e Paz existia a Comissão Arquitetura de Direitos Humanos, que era o pessoal mais ligado à periferia, povo de base. E realmente elas que nos ajudaram a achar lugares para ficar, fazer. Deixa eu terminar falar um pouco. Obrigado. Eu agradecer ao Politi pelo convite, né? Propicia a gente se reencontrar e ver tanta gente aqui que fazia tempo que eu não via, né? Inclusive esse bandido aqui italiano, que a gente ele some de vez em quando, tá? Mas a primeira vez que eu ouvi falar do clamor foi através do Dom Paulo. Do Dom Paulo e também numa reunião da Comissão Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos. Nesse tempo, a pastoral já tinha existido de fato e passou a existir de direito. Por isso que eu acho que esse encontro em que os três, o trio Parada Dura do Clamor foi apresentado à comissão, eu acho que já deve ter sido em 77, 78, por aí, né? Porque a comissão existia de fato, eu acho que era estratégia do Dom Paulo, eu estava comentando aí com o Dom Luiz. O Dom Paulo nos chamou antes, logo depois que ele é nomeado arcebispo, 70, final de 70, né? Ele começa a trabalhar em 71, né? E a gente já começa a formar uma comissão de fato, né? Ele convoca, né, um bando de gente lá, e a gente já começa a discutir direitos humanos e ele começa a preparar, a gente articular a escolha das bases para eleger direitos humanos como prioridade na Assembleia Arquidiocesana que aconteceu em 76. O primeiro plano da Arquidiocese é de 76. E aí a comissão vira de direito, porque tinha que ter uma comissão coordenadora da pastoral, e direitos humanos foi eleita como prioridade da Arquidiocese. Nessa reunião na comissão, eu já era coordenador, porque não sei se vocês se lembram, o Olívio Bedin já tinha ficado durante todos aqueles anos e ele tinha me passado a incumbência e tal. E nós estávamos reunidos lá, a gente se reunia muito naquele fundão da Cúria lá, naquela sala, de noite. E eis, se não, quando no meio da reunião aparece Dom Paulo e vocês três seguindo Dom Paulo. Né? Eu falei, o que será que esses três aprontaram? Mas aí o Dom Paulo nos apresentou, falou, eles estão fazendo um trabalho muito importante, um trabalho perigoso, que vocês precisam estar informados, tal. Eu queria que vocês ouvissem eles, que eles contassem um pouco do que eles estão fazendo, e eu queria fazer uma proposta a vocês. Esses foram os termos do Dom Paulo, se eu me lembro bem. E aí vocês contaram, cheio de segredos, vocês não davam muitos detalhes, como não deviam mesmo. E depois Dom Paulo tomou a palavra e falou, vocês viram, é uma atividade perigosíssima, é difícil. Naquele tempo, gente, defender direitos humanos era subversivo. Nós estávamos em pleno AI-5, né? E aí ele falou assim, olha, eu estive estudando, eles fazem um trabalho perigoso, não convém que eles fiquem por aí encontrando refugiados, como se eles fossem uma entidade clandestina, uma atividade clandestina. Então nós queremos batizar isso aqui como uma atividade de igreja. Eu andei olhando o organograma da Arquidiocese e o lugar mais correto que eu achei de enfiar esses loucos aqui é na Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos. E aí vocês ficaram como um órgão da Comissão Arquidiocesana. É isso que eu lembro. Tá certo. Mais ou menos isso aqui, né? E aí começou um estreitamento de relações entre a comissão e o clamor, né? Vocês trabalhando lá cheio de segredos, de vez em quando nas reuniões da comissão vocês vinham, davam informações. Eu com inveja danada, louco, eu falei, por que esses putos não me convidaram? Eu aqui cheio de padre do meu lado, e eu queria fazer... Mas tudo bem, de vez em quando acho que a Jan sentiu a minha vontade, de vez em quando a Jan me chamava para ir uma missão. Aí começa a minha romaria ao Paraguai. Eu fui acho que umas 15 vezes para o Paraguai, né? Depois também me deram o Uruguai, de incumbência, né? Mas aí eu acompanhava de longe, né, namorando a atividade de vocês.
E aí a Cúria vivia de familiares brasileiros, né, conversando com o Dom Paulo, atrás dos desaparecidos daqui, e virou uma OEA também a Cúria, né? E só se falava castelhano, começa a chegar gente de tudo que é lado lá e falando castelhano e tal. Eu aprendi muito com o clamor. Eu já tinha vivido, eu já tinha sentido o bafo da repressão na nuca, né? Eu tinha feito a minha faculdade. Quando eu entro na faculdade, tinha o primeiro o AI1 estava em vigor. Entrei em 65. Até a conclusão do meu curso de 69, foram editados os 17 atos institucionais e 2 constituições militares, de 67 e de 69. Então eu saí batizado lá. E muita repressão no lar, nas manifestações estudantis. Eu tinha colega desaparecido, eu tinha gente arrebentada a cara com aqueles brutamontes do Selimar lá. E eu trabalhava muito com o movimento popular na periferia, também tinha repressão para burro. Mas eu, sabe, caipirão no interior, eu sempre me defendia bem, né? Mas eu aprendi muito com o clamor, no sentido que eu observei muito vocês. Vocês trabalhavam em silêncio, anotavam tudo. Tudo era registrado. As denúncias, os testemunhos, datas, fatos, nomes, locais de prisões que nem os argentinos conheciam, o clamor registrou. Foi por aí que a gente achou muita prisão clandestina na Argentina, né? Então eu aprendi muito. Uma outra coisa que eu aprendi, o clamor trabalhava em silêncio e esperava a oportunidade. E a oportunidade foi o caso das 2 crianças uruguaias. Esse fato, eu acho que lançou o clamor para o mundo e teve uma repercussão e um efeito danado dali para frente, né? Então, por isso, Jean, que eu saúdo o teu livro, sabe? O teu livro é um livro que faltava. Eu acho, e vocês talvez concordem comigo, nós temos sentido o aparecimento de vários livros, né? Contando toda essa época, né? Toda essa história que eu chamo de a institucionalização do terror como política pública, né? Já tem várias literaturas aí, né? Não só nossa brasileira, mas nos países vizinhos aí tem aparecido muita documentação. Isso também tem sido enriquecido ultimamente com os relatórios das comissões de verdade, tanto a nacional como as setoriais, como as regionais, né? Nós fizemos aqui em São Paulo, na prefeitura, o relatório, há pouco tempo foi dado ao conhecimento aí, o relatório da comissão da prefeitura de São Paulo, Comissão da Verdade aqui. Nós localizamos, olha, tem a relação nossa final, 79 vítimas da repressão sepultadas aqui em São Paulo. Temos 79. 74 que eram vítimas mesmo da repressão, outros que foram mortos, não tinham atividade política, mas foram mortos nos tiroteios por aí, gente civil que foi morta, Ao todo dá 79 corpos, localizamos em 15 cemitérios aqui na cidade. Toda essa repressão, essas mortes, sobretudo 70, 71, 72 foi o auge do número de mortos, né? 73, final de 73, início de 74, sobretudo 74, começam os desaparecimentos. Então, nessa época que chega o clamor, 77, 78, tinha passado a fase da grande repressão aqui em São Paulo, da mortandade. Mas tinha uns ou outros episódios, Herzog, 75, Manuel Filho, ali logo no começo de 76, Santo Dias vem em 79, né? Era uma época difícil ainda, por isso que Dom Paulo, estratégica, Dom Paulo pensava sempre na frente, né? Além de ser solidário, de ensinar o caminho para a gente, Dom Paulo pensava estrategicamente, por isso que ele põe o clamor vinculado à comissão, dá um batismo, né? Um batismo de cristandade nos advogados, né? E eles, até advogado passa a acreditar em milagre depois, né? Os milagres de São Paulo aí que ele faz, né? Mas
eu aprendi muito. Eu vou até usar isso depois, né? Esse aprendizado com o Clamor, que eu acho que vai informar os nossos disque denúncia depois, né? Eu instalei o Disque 100 na administração do Paulo Vanucci lá, né? É ouvir, captar denúncia, registrar. Tudo era registrado, porque isso aí um dado poderia ser usado na frente, como de fato foi mais tarde, né? Por isso, Jean, eu saúdo o teu livro. Eu acho que ele fazia falta, apesar da literatura que está aparecendo aí, mas precisava contar a história do Clamor, né? Tem um historiador alemão, Leopoldo van Ranke. Ele dizia o seguinte, que memória é um sinônimo de registro histórico. A história, né, tem que ser registrada. Os fatos, a repressão, sobretudo a resistência que você conta no livro, precisa ser registrada, entende? Para ela ser perpetuada, para outras pessoas conhecerem, lerem e aprenderem com isso, né? Por isso que eu saúdo o teu livro. E só um finalzinho, eu fui encarregado também do Uruguai. Talvez o episódio mais marcante para mim foi no Uruguai. É um lugar onde eu passei medo para o lugar que eu tremi na base lá. E eu lembro disso por causa da velhinha que eu fui junto, a Tota Quinteiros, né? A Tota era um exemplo danado. E nós estávamos atrás da filha dela, que é a única desaparecida oficialmente registrada no Uruguai, né? Aliás, eu estava interrogando um idiota de um preso uruguaio, né? Um ex-militar que estava preso em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Eu, como ouvidor, fui ouvi-lo lá. Perdi 2 dias com aquele cara lá, ouvindo as histórias dele e tal. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi: escuta, você dá uma pista sobre a filha da Tota Quinteiros, o que aconteceu com ela? Ela falou: ouvidor, o senhor está louco. Ninguém queria ficar com aquela mulher depois que raptaram ela da embaixada. Eu acho, ele me falou isso, eu acho que já incineraram ela no caminhão que eles tinham. Aí ele me conta, eu não pude confirmar isso, não sei como confirmar isso, né? Ele falou que eles tinham um incinerador num caminhão, numa carroceria de caminhão. Falou, porque ninguém queria mais se responsabilizar por aquela menina, ninguém queria assinar, porque eles tinham caído no conto da menina, né? Ela que orientou os policiais para levarem ela na embaixada, tal, que ela ia encontrar com amigos. E aí ela pula o muro, fica na embaixada e eles raptam ela na embaixada. Sumiram com a menina. Mas eu fui com a Tota Quinteiros no Uruguai. Procuramos uma semana, passamos um medo danado e não achamos nada. Mas a Tota era uma figura, a figura das mulheres que resistem às ditaduras, né? E eu termino com o que eu li que está na lápide do cemitério, no túmulo dela, que eu acho que também é um pouco uma homenagem ao Clamor. Simboliza toda a luta da Tota, né? E eu acho que simboliza um pouco também a luta do Clamor. Está escrito lá no túmulo dela. Vamos ver se eu me lembro, que o alemão às vezes me atrapalha aqui, né? Mas está escrito, é bonito, é um verso: supo encender el amor, supo dominar el miedo, supo controlar el dolor, pero mais importante, nos hizo creer en la esperança. Eu acho que o Clamor fez a gente acreditar um pouco que essas coisas continuam, né? Eu queria só comentar uma coisa que o Firmino disse, falando da importância de registrar. Eu lembro que isso foi muito devido ao trabalho do Jaime, porque Jaime era 1000 vezes mais organizado do resto de nós que não éramos organizados. Mas o Jaime realmente era extremamente meticuloso, registrava tudo, cuidava da correspondência. E por isso que nosso arquivo, que está guardado no CEDIC, é um arquivo imenso, tem cópias de tudo, tem registro de tudo, tem os testemunhos das pessoas que vieram aqui, refugiados, e a primeira chance para eles
denunciar que tinha acontecido era aqui. Muitos depois foram para a Europa realmente, mas a primeira chance de denunciar os desaparecimentos, os campos de concentração, que alguns sobreviveram, era aqui. E está tudo guardado no nosso arquivo. E nosso arquivo e os fichas, a lista que nós fizemos de desaparecimentos, serviu depois, quando voltou a democracia à Argentina, em 84, serviu como base para o Comitê deles, CONADEP, que preparou, investigou e preparou a lista dos argentinos desaparecidos. Não só argentinos, na verdade, porque muita gente, outras nacionalidades também desapareceram na Argentina. Mas a nossa lista, mais de 7.000 desaparecidos, que foi compilado por um casal de jovens argentinos, com a ajuda do pessoal do Clamor, Jaime especialmente, tudo naquela época, a gente precisa lembrar, sem computador, sem internet, tudo na base de fichas, escritas, etc., serviu de base para os argentinos. Então, realmente tem muita coisa para contar do Clamor, por isso que eu acho que vocês têm que comprar o livro. Porque está tudo aí, inclusive as versões corretas E as não corretas. dos não corretas do que aconteceu, porque afinal, às vezes tem várias versões da verdade sobre o mesmo fato. Obrigada. Sim, eu só queria lembrar aqui que essa semana eu recebi, só complementando o que você acabou de dizer, temos uma amiga, nossa amiga da Elza, de vocês, Elza Oshiro, que é uma japonesa argentina que teve parentes desaparecidos da colônia japonesa, e ela me escreveu dizendo que ela tinha sabido do seu livro e que o Clamor foi muito importante lá na Argentina e que ela está esperando você ir lá lançar o livro em espanhol. Ela me escreveu dizendo: eu gostaria de estar para homenagear o pessoal do Clamor que fez esse trabalho tão importante aí e aqui também para nós, confirmando, né? Deixa eu te contar uma coisa, essas coisas aqui. Eu não preciso disso. Há uns 15 dias atrás, quando foi o segundo turno das eleições, alguns observadores internacionais vieram aqui para fiscalizar, etc. E tal. E nós tivemos contatos com essas pessoas. E tinha um rapaz alto, uns 45 anos, que na mesa, no lugar onde estávamos reunidos, perguntava por várias vezes quem que era o Isidoro Greenhouse. Até que a Mônica Valente pegou o cara e falou assim: ó, aquele ali, ó, de bigode, o cara se postou na minha frente e falou assim: você é o Isidoro Greenhouse? Eu sou fulano de tal, eu não me lembro o nome. Eu sou fulano de tal e sou... apenas há 3 meses eu descobri minha própria identidade. E denunciei a família a quem eu estava adotado e recuperei a minha identidade. E eu participei de um anúncio, uma solicitada que o Clamor fez publicar num jornal argentino, numa prensa, denúncia das coisas, tá certo? Então eu queria conhecer você, já me falaram sobre o Clamor e como eu vim conversar aqui com a direção do PT, me disseram que você era do PT e eu vim atrás de você. O cara é quase 50 anos, entendeu? E disse que nós fizemos a solicitada. Essa história da solicitada também foi muito engraçada. Eu e o Jair fomos para a Argentina com uma solicitada com as fotografias das crianças, né, desaparecidas na Argentina.
E nós fomos no Clarim e no La Prensa. E a ditadura lá e ditadura aqui, tá certo? Então tinha que tomar cuidado. E a gente acertou, o Jaime ficava fora, na calçada, eu entrava, né? Onde que é para publicar um anúncio, né? Pago. Aí, no Clarim, o cara pegou a solicitada, olhou rapidamente, percebeu o que era, rapidamente, porque era um negócio assim, se procura-se crianças desaparecidas, o cara sacou logo, foi lá dentro, voltou e falou que esse tipo de anúncio não se publicava no Clarim. Aí nós saímos de lá e fomos na prensa. E no La Prensa, a mesma coisa, o Jaime lá fora, e o Jaime é muito alto, e ele ficou atrás de uma banca, e eu lá de cima olhava a careca dele lá na banca, né? Olhava lá, tipo uma porta de vidro assim, ficava olhando, ele ainda estava lá, eu olhava. O cara pegou, falou assim, um momentinho, saiu, foi lá dentro, levou tempo, e eu falei, bom, se demorar mais eu vou sair correndo daqui, tá certo? E eu ali esperando, e olhava o Jaime, só via a cabeça do Jaime. Aí o cara voltou e falou assim, nós publicamos, mas vai custar $100 mil. Nossa, Hein? era uma nota. Era $100 mil. Aí eu falei, não tenho, estou desprevenido. Estou desprevenido, então muito obrigado e tal. Aí Esqueci a carteira. Saímos, fomos embora. E eu falei para o Jaime arrumou o dinheiro. O Jaime arrumou o dinheiro. É um negócio impressionante. Eu não me lembro quanto era. Eu falo $100 mil, mas eu acho que era $100 mil mesmo. Hein? Então, mas o Jaime arrumou. E nós voltamos lá de novo na Argentina. E aí o Jaime ficou atrás, eu entrei no La Prensa, dei a tal da solicitada, o cara voltou, falei, eu trouxe dinheiro. O cara não acreditava. Quem que falou? Dinheiro aqui. Aí o cara ficou contando um tempo, o cara contando, eu falei, ele chamou a polícia. Porque ele estava demorando de contar, eu falei, ele chamou a polícia, eu vou ser preso aqui, né? E eu querendo ir embora. Aí ele conferiu, falou, vai sair, e saiu. Saiu publicado. Nós saímos do jornal A Prensa direto para o aeroporto. Entendeu? Já estava, tá aí o Jaime lá, tá certo? E nós viemos embora. Esta solicitada, este menino que agora é um homem, que esteve aqui agora observando as eleições brasileiras, era um das crianças fotografadas que o Clamor ajudou. E ele falou, faz 3 meses que eu readquiri a minha própria identidade. E ele parece que fez uma brutal denúncia contra o casal que o tinha adotado, né? Que é o repressor. Então, de vez em quando a gente encontra gente que fala do Clamor, né? Tá bom. Muito bem. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta à mesa. Sim. Vocês não falaram se o Clamor abordou a questão da anistia, por exemplo? Eu acho que sim, né? Imagina. E a questão da Operação Condor também. Você. Desculpe que eu não entendi todo o A questão da campanha pela anistia. E a Operação Condor. Eu posso falar sobre anistia? Eu vou falar uma coisa que eu nem sei, que acho que eu nunca falei para o Luiz Eduardo. Lembra, Luiz? Você me causou cada problema. Aquelas reuniões para fundar comitês pela anistia. Um dia, eu, coordenador da comissão, o Dom Paulo me chama e fala, Firmino, eu estou com medo pelo Luiz. Ele vai sozinho aí nessas reuniões de CBA, de anistia, não sei o quê. E eu achava que alguém tinha que acompanhar ele. Eu estou te contando agora, lembrando do Dom Paulo. Tem que ir alguém junto com ele. E você lembra que eu ia junto com você? E era um sofrimento para mim. Porque as reuniões do CBA, você lembra? Era de madrugada. Eram os artistas, a gente esperava os artistas acabarem os espetáculos, aí eles iam lá fazer reuniões.
E eu não era vagabundo, advogado, eu tinha que trabalhar de manhã cedo. Eu era vagabundo. Mas era advogado faz a sua hora. Mas olha, só registrar era um pedido de Dom Paulo. Ele estava preocupado com você. Ele falava, alguém precisa ir junto, eu tenho medo que aconteça alguma coisa para ele. E nessas madrugadas todas, né? E lá ia eu, 2 horas, 3 horas ouvindo aqueles artistas e tal, e eu só olhando o relógio. E mulher em casa esperando. Eu acho interessante que o Brasil, na verdade, é o único país da América do Sul que não fez que concedeu uma anistia total, que não fez não levou ao julgamento os militares e repressores. Todos os outros países, em várias épocas, alguns mais tarde, alguns imediatamente, que nem a Argentina, levou ao julgamento. Às vezes depois houve anistias na Argentina, mas depois voltou atrás e condenou. Na Argentina já condenaram, acho que mais de 400 militares de várias patentes. No Uruguai foi uma luta também, a lei de caducidade, para essa anistia, mas isso foi revogado, acho que 2 anos atrás, não lembro exatamente. Paraguai, condenaram vários, o Chile, Bolívia também. Então, o Brasil realmente é o único país dessa turma Cone Sul que não levou ninguém ao julgamento ainda. Está faltando. Mas eu acho que o clamor, respondendo um pouquinho a tua pergunta sobre a anistia, é que se cuidava de refugiados. E a gente tinha que ter um cuidado danado. Por exemplo, cito o caso, acho que é o caso do Luiz também. Eu lembro que nós nos filiamos ao partido PT mais tarde, e até nós falamos com o Lula por isso. Porque nós poderíamos comprometer qualquer ficha do PT na época, quem entrava, e a polícia olhava como... E nós eu era, por exemplo, fiador de aluguel de refugiados. Então a gente tinha medo de comprometê-los. Então eu acho que a luta pela anistia, o Luiz fazia isso, a gente ia na reunião dos CPAs, lutava para criar os CPAs e tal, mas o clamor enquanto clamor, eu penso assim, a gente tinha que se resguardar um pouco para não comprometer o trabalho com os refugiados e colocar em risco isso daí. Tá? É o que eu lembro da... Sobre a história da anistia, eu acho que o Brasil é o único que ainda não puniu os torturadores e tal, porque a anistia no Brasil, é bom que a gente lembre essas coisas, foi conquistada em pleno regime militar. Então, a lei de anistia é de agosto de 1979, foi um movimento nacional. A ditadura terminou em 85. Talvez nesses países do Cone Sul, na América Latina, que tiveram ditaduras militares, primeiro caíram as ditaduras, depois se conquistou a anistia. E neste momento se fez o ajuste de contas. Aqui não. Aqui nós conquistamos a anistia contra o regime militar durante a vigência do regime militar. A anistia é o primeiro capítulo que demonstra uma certa derrota do regime militar. O Golbery dizia que não ia ter anistia, o Golbery dizia que no máximo ia ter revisão caso a caso, o Golbery dizia que não ia dar anistia jamais para crimes de sangue, entendeu? E nós somos gritando anistia ampla, geral restrita, ampla, geral restrita, ampla, geral restrita, e fomos impondo por manifestações populares o regime acuado. Quando a gente era tão intransigente nessa história, quando o governo resolveu mandar, tá certo, o projeto de anistia dele, tá certo, que foi a primeira lei depois aprovada, nós não aceitamos o projeto e dissemos que queríamos anistia ampla, geral e restrita, tá certo? O governo colocou um senador da sua absoluta confiança, tá
tá certo? Para ser o relator do projeto de anistia, o senador Teotônio Vilela. E nós fomos lá e fizemos pressão e falamos para ele visitar os presídios e ele mudou a cabeça. Ele virou um democrata. As pessoas falam, não senhor, o Teotônio Vilela, no dia 1º de abril de 64, saiu lá em Alagoas com uma metralhadora caçando comunistas, tá certo? Quando ele veio visitar os presos aqui no Barro Branco, num sábado, tá certo? Nós almoçamos aqui onde ele ficava, no Hotel Jaraguá, onde é hoje o novo hotel, ali era o Estadão, lembra disso? Nós almoçamos, pegamos, fomos juntos com ele, abriu-se o presídio, ele entrou, a gente apresentou os presos e eu deixei ele sozinho lá e saímos. Eu e a Celeste ficamos lá fora esperando. Ele entrou às 2 da tarde e saiu às 5 da tarde, tá certo? E tinha uma jornalista da Globo esperando lá fora do Barro Branco. E perguntou, eu nunca me esqueço, essas coisas são importantes. Perguntou para ele assim, senador, como é que foi a sua visita aos terroristas? E o Teotônio Vilela falou assim, não visitei terrorista, encontrei jovens idealistas que arriscaram a sua vida pelo bem do Brasil. E a menina ainda insistiu com ele, falou, mas o senhor não convidaria nenhum deles para se hospedar na sua casa. E o Teotônio falou, convidaria a todos eles para se hospedar na minha casa. Convite que não estendo a muitos ministros do atual governo. Mudou a cabeça dele nesse dia. Ele entrou no carro e nós íamos falando e ele falou para nós, este dia eu quero agradecer vocês porque este dia mudou a minha vida. Em 64 eu saí procurando de armas na mão comunistas. Hoje eu vi o quanto eu estou errado. Aí ele foi, nós fizemos um projeto de anistia ampla, geral e restrita e batemos chapa com o projeto do governo. O relator do projeto, o senador Teotônio Vilela, votou no nosso projeto. E o nosso projeto perdeu por 4 votos. 4 votos! 4 votos! Quase! E o governo tinha 2/3 do parlamento. Nós, por 4 votos, a gente não emplaca essa anistia. A anistia foi uma derrota do governo. Depois vieram as diretas já, outra derrota do governo. Tá certo? Depois veio a Assembleia Nacional Constituinte, outra derrota do governo. Então, a ditadura foi caindo assim, aos poucos. Tá certo? É diferente do que aconteceu no processo na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia e tal. Não sei se para bem ou para mal, tá certo? Mas é diferente. Tanto é verdade, assim, a respeito até da lei da anistia de 79, 80, tem um atentado contra o Dalmo da Laia aqui, ele apanha para o sequestro e bate no Dalmo. 80 não é a explosão, não tem um escritório aqui na ruinha? Aqui na ruinha dele. 81 no centro também. 81 no centro. Rio Centro, a coisa ainda era brava. Então Na Índia, A OAB carta bomba. cada bomba para o presidente da a ONU. gente tem que celebrar um pouco essas vitórias, né? Por exemplo, um efeito ainda das denúncias do clamor, né? Os generais presidentes argentinos só foram para a cadeia com base no crime de lesa humanidade, que era o sequestro das crianças. Foi com isso que eles foram condenados e pegaram cadeia. Né? Exatamente. Era uma luta. No final dos anos 70 teve também a explosão das bancas de jornal. Sim. Só lembrando uma frase do nosso amigo Jair Krischke, do Rio Grande do Sul, hoje com 81 anos, ele sempre diz assim, o que houve no Brasil não foi uma justiça de transição, foi uma justiça de transação. Se houve uma cooperação, se existiu também uma solidariedade no Chile, por exemplo. Porque aqui em 68 a repressão era bem forte, enquanto nos anos 70 no Chile era o Allende. Então se foi muitos brasileiros para o Chile para se refugiar, e se existiu uma organização de solidariedade com o clamor
precisa, eu acho, se me permite, eu acho que a gente precisa situar um pouco no tempo, a cronologia, né? O país aqui, o Paraguai antes, os golpes militares, o país aqui em 64. Sim. O Chile e o Uruguai em 73. Não, mas eu digo da cronologia é que, por exemplo, quando aqui a repressão era alta, no Chile ainda, nos anos 70 entra o Allende. Em 73, quando é o golpe militar chileno, no Brasil a repressão, entre aspas, ela é diminuída. Então, se as pessoas que estão no Chile, elas são perseguidas e elas procuram rede de solidariedade, no Brasil, no caso. E se lá tinha uma rede de solidariedade para as pessoas que estavam sofrendo com a repressão, buscando auxílio no Brasil ou com vocês, por exemplo. Não sei se eu faço isso. Não, realmente, de uma certa forma, o clamor foi o anti-Condor. E a partir da nossa fundação, que foi mais ou menos no início de 78, a gente foi estabelecendo ligações com as muitas entidades de familiares, de direitos humanos que existiam nos outros países, em todos os outros países do Cone Sul, incluindo o Chile. Eu lembro que no Chile, particularmente com a Vicaria de Solidariedade, com o FACIC, que era uma entidade de igrejas protestantes, mas também com grupos de familiares. E foi a mesma coisa nos outros países também. O Paraguai foi com o Comitê de Igrejas, que era uma entidade ecumênica, mas também, por exemplo, com o Movimento Campesino Paraguaio e com familiares de mortos e desaparecidos. Na Argentina foi com madres, com abuelas, com o Movimento Ecumênico, com o Serviço de Justiça e Paz, várias entidades, Assembleia de Familiares, familiares de detenidos, desaparecidos. No Uruguai foi também com o CEPAG, que é o Serviço de Justiça e Paz, com familiares. Em Bolívia também com familiares e também com a igreja. Então, a gente, pouco a pouco, fomos estabelecendo esses vínculos e vieram sempre muitas pessoas, representantes dessas entidades, especialmente os familiares, para cá, porque o São Paulo acabou virando uma espécie de anteposto, porque muita gente queria ir para Washington, para Paris, para Londres, para denunciar, acabavam sempre parando aqui no caminho e fazendo as denúncias aqui para o clamor. E encontrando com Dom Paulo, como diz já, a Cúria virou uma espécie de casa, abrigo para os familiares de outros países. E Dom Paulo sempre recebeu quem chegava. Na hora ele recebia madres, familiares, abuelos, todos. Sempre estava de portas abertas para esse pessoal dos outros países. E nós, os membros do Clamor, faziam muitas visitas aos outros países. Todos nós, em diferentes épocas, fizeram missões e visitas de solidariedade, de coleta de informações, de estabelecer contato com essas entidades, no Chile, no Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, depois do golpe lá. Então, acabou, não foi exatamente planejado, mas acabou criando essa rede de solidariedade entre nós todos. E, como eu disse, São Paulo teve uma espécie de papel meio central para isso, por causa da posição geográfica também, mas muito mais por causa de Dom Paulo, por causa